Olá, minha gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre duas emoções complexas que atingem aí uma boa parcela da população. Um assunto bastante comentado pelos profissionais da área da saúde, sendo eles então psicólogos um deles. O tema de hoje será sobre a ansiedade e o estresse. E para falar desse tema, eu vou adotar uma abordagem humanista e fenomenológica, que é a abordagem da qual eu utilizo nas minhas intervenções, nos meus estudos aqui na clínica. Então vamos lá. A ansiedade ela pode ser manifestada por diversas formas em nós. Ela pode se apresentar como preocupações persistentes, sentimentos de apreensão constante, e até mesmo em ataques de pânicos aí que podem ser avassaladores. É importante então você reconhecer que cada pessoa ela vivencia a ansiedade de uma maneira única, que é influenciada pelas suas experiências passadas, pelo seu ambiente e até mesmo pela constituição que é individual de cada um. E o estresse, que é uma emoção que afeta a nossa capacidade de enfrentar os desafios de cada dia de uma maneira branda e nem sempre tão branda. As pessoas que sofrem do estresse, elas podem estar vivendo um estresse crônico, né? Por talvez elas nunca terem buscado uma forma de tratamento, ou até mesmo elas buscaram, mas não foi um tratamento que foi suficiente, ou porque elas não fizeram um tratamento por completo, ou até mesmo o tratamento ter sido insuficiente porque elas buscaram aí maneiras de poder tratar o estresse aí de uma maneira que não foi tão bacana para ela. Então o estresse ele pode afetar profundamente nossa saúde mental e física também. Além disso, ele pode afetar as nossas relações, sejam elas relações conosco ou as relações com as pessoas à nossa volta. Então, as pessoas que vivem o estresse, elas podem estar enfrentando constantemente aí uma batalha interna, como fosse aí uma espécie de um inimigo invisível. Então, eu compreendo que o estresse e a ansiedade trazem uma bagunça gigante para as nossas vidas, quando essas emoções elas estão intensas. Então, se você se identifica como vivendo esse sofrimento, eu quero que saiba que existem aí ferramentas que podem te auxiliar para que você possa autorregular as tuas emoções. A terapia é uma delas. Eu costumo dizer para as pessoas que me procuram muitas vezes no consultório, que estão se queixando com essas dores, que cada indivíduo ele é único. Então, dizer para essas pessoas que elas vão ter aí algumas ferramentas para poder lidar com a ansiedade, às vezes é um pouco perigoso, porque nem todo mundo funciona da mesma maneira, né? É claro que vão existir exercícios, que são exercícios de respiração, yoga, atenção plena, autofoque, que de fato são fantásticos para poder aí auxiliar, né, no tratamento. Exemplo, né? Eu trabalho com a focalização, que é uma técnica que ajuda demais no contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, sensações, experiências das quais nós vamos armazenando. Mas veja bem, uma pessoa que está numa crise de ansiedade, ela não vai poder fazer um exercício de autofoque, porque o autofoque pode ativar ainda mais a crise dela. E aí a gente vai entender que existem muitas ferramentas potentes, dentre essas que eu falei, e uma outra que é você conseguir colocar limite de você com você e limite com os outros. Muitas vezes nós armazenamos aí em nós um certo nível de exigência interna que faz com que a gente busque em excesso fazer com que as coisas sejam perfeitas. E isso gera ansiedade, isso gera estresse em demasia, sem contar também que muitas vezes nós cultivamos e cativamos relações com os outros que não são saudáveis para a gente, são relações tóxicas. E a gente vai precisar também colocar limite nessas relações. Perceber qual é o momento de a gente dar um passo para trás e reconhecer que mais vale a gente se afastar daquela relação
do que a gente ficar por perto. Assim a gente vai estar podendo cuidar da nossa saúde mental. E aqui nesse vídeo falando do cuidado com nível exagerado, né, de acúmulo de ansiedade e estresse, que são duas emoções que se estiverem em um nível muito alto, elas vão causar adoecimento. Não? Quando não, adoecimento físico, mas também adoecimento mental e emocional. Então, nesse vídeo, meu convite é que você possa ficar em alerta, que você possa observar como que essas duas emoções, elas estão aí para você. Lembrando que a ansiedade, ela tem aí um fator de suficiência na nossa vida, porque é importante que muitas vezes nós possamos nos experimentar ansiosos, porque ela vai nos colocar na ação, ela vai nos colocar em movimento para que a gente possa resolver algumas situações. É a ansiedade que nos movimenta, ela que nos traz o gás, ela que nos coloca para ação. Mas quando ela está num ponto muito alto, ela pode se tornar aí algo nocivo para a nossa saúde mental. A gente precisa então regular essa emoção. E primeiro a gente vai ter que identificar que nós sim estamos vivendo situações, né? E que aí falando com você, você pode estar vivendo situações que esteja causando em você uma ansiedade em demasia, que esteja te deixando estressado, né? E aí de fato você vai precisar olhar para isso mais de perto. Se não for possível fazer isso sozinho, procure a ajuda de um profissional, certo? A conversa nesse vídeo era sobre esse assunto. Eu espero que de algum modo eu possa ter te ajudado e nos encontramos numa próxima conversa. Até lá!